Olá, bem-vindos ao nosso podcast. O assunto de hoje é sobre a questão das diferenças e variedades linguísticas. Aqui quem fala são os alunos do segundo período de Pedagogia da UFES, Cíntia dos Santos, Franciele Nascimento e Letícia Morello. Nós dividimos o nosso tema em tópicos para explicar melhor o assunto. O primeiro tópico a ser abordado é: o que é norma culta e variedade linguística? E eu, Letícia, vou falar um pouquinho sobre esse tópico. Bom, primeiramente, é importante entender o significado desses conceitos. A variação linguística é um movimento natural da língua. Ela varia devido a fatores históricos e culturais. É utilizada de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural. A norma culta é a norma padrão, a construção abstrata e idealizada de uma determinada língua. É encontrada na gramática tradicional e serve como referência de uniformização linguística. Um outro ponto importante a ser questionado é: existe certo ou errado? Sem dúvida, é importante ter conhecimento da norma culta e que ela seja ensinada nas escolas, mas não podemos qualificar ou desqualificar a variedade linguística. A língua é viva, ela se modifica e adapta a diferentes ambientes. Cabe ao falante usar a variante adequada da língua para cada ocasião. Nós precisamos estar atentos para não praticar o preconceito linguístico, pois quando desprezamos as variedades linguísticas, estamos ignorando a história e cultura do sujeito. Na variedade linguística não existe certo ou errado. Devemos lembrar que vivemos em um país que, desde a sua colonização, passou por muitos impactos e influências culturais, o que, ao longo da história, deu origem aos mais diferentes sotaques e variações linguísticas espalhadas por cada região do Brasil. O terceiro tópico a ser abordado é por que a variação linguística existe. A variação linguística existe porque as línguas possuem as características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes, como o mineiro, carioca, o gaúcho, o baiano, o pernambucano, o sulista, o paulistano, entre outros. Existem 4 tipos de variações linguísticas. São elas: as variações históricas, diacrônicas. Elas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões que deixaram de existir, outras novas que vão surgindo e as que se transformaram com a ação do tempo. Um exemplo clássico é o termo você, que vem da forma que antigamente era usada, vossa mercê. As variações geográficas, diatópicas, que falam da diferença da linguagem devido à região. Essas diferenças ficam óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos 3 países fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Não é preciso que a distância seja tão grande. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças de léxico, palavras ou de fonemas, sons e sotaques. Existem também as variações sociais, as diastráticas. São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias variam historicamente e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. As variações estilísticas, diafásicas, remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com o seu uso. Qual é a importância da variedade linguística?
As diversas maneiras de se expressar ganham status de maior ou menor prestígio social, baseado em uma série de preconceitos sociais. As variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo, com algum tipo de status social ou a regiões tidas como desenvolvidas, tendem a ganhar maior destaque e preferência, enquanto as variedades linguísticas que são ligadas a grupos de menor poder aquisitivo são marginalizados e sofrem preconceitos e até mesmo são estigmatizados. Nós devemos sim fazer uso da norma culta, porém devemos reconhecer, respeitar e não fazer discriminação de natureza linguística. A variação linguística diz sobre a identidade do sujeito, de sua história sociocultural, regional e da sua classe social. Promove o indivíduo fazendo com que ele seja aceito dentro de determinado meio social. E para exemplificar, eu trago aqui um trecho do poema Evocação do Recife, de Manuel Bandeira. Abre aspas. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. Fecha aspas. Assim, encerramos o nosso podcast e gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes.